Salve, salve galera, aqui quem fala é o Saga. Hoje é sexta-feira, dia de Creepypasta. E a Creepypasta que eu trago hoje é a Creepypasta The Kingdom Hearts Breathed by Sleep. Um game que os amantes da Disney e da Square Enix gostam, mas poucos sabem sobre essa história. Seja bem-vindo a Mistério dos Games. Meu nome é Conan. Eu não posso lhe dizer o meu sobrenome. Desculpe se isso diminui sua confiança em mim. Desde que eu era jovem, ainda aos 6 anos, eu sempre tive muita vontade de jogar jogos. Acho que o motivo foi por causa do meu pai. Ele costumava a jogar muitos jogos de computador e eu queria ficar ao lado dele, o vendo jogar. Eventualmente eu comecei a ganhar interesse nos jogos que ele tanto brincava. Para ser honesto, os jogos eram meio violentos. Alguns eram Far Cry, Call of Duty e Broken Arms. Mas meu pai era honesto e um bom homem. E honesto, e me ensinou a nunca repetir o que ver ou ouvir nesses jogos, e eu nunca repeti. Mas por fim, ele começou a trabalhar demais e ficar sem tempo para jogar comigo. Então eu comecei a jogar sozinho, o que na verdade não era tão ruim. Mas logo minha mente jovem ficou entediada com os jogos limitados que eu tinha. Então um dia eu fui à casa de um amigo meu, e ele e seu irmão estavam jogando um jogo novo, Kingdom Hearts. Eu fiquei quase de imediato encantado com o jogo. Eu tentei adquirir tudo sobre aquele jogo. Eu tinha todos os jogos que havia saído até o momento. Quando saiu The Kingdom Hearts by Sleep, surgiu alguns anos atrás. Eu implorei aos meus pais para comprarem o jogo para mim. E finalmente consegui convencê-los de comprar o jogo. Eu concluí o jogo em um mês, quando eu cheguei aos níveis elevados de 80 em todas as 3 histórias dos personagens. Se você não estiver familiarizado com o jogo, você é capaz de jogar com 3 personagens: Ventos, Terra e Água. Todos eles são os melhores amigos. Você ir ao redor da Disney em diferentes mundos para derrotar inimigos. O jogo me proporcionou uma compreensão da história das séries. 4 meses atrás, quando meu amigo, aquele que tinha me mostrado o jogo The Kingdom Hearts, ele me disse que soube que havia um mundo secreto em Breathed by Sleep, que nunca foi lançado com o jogo, mas que ainda assim estava em algum lugar no fundo da codificação do jogo. Meu amigo me disse que estava cheio de inimigos e personagens da sua própria história. Ele então me disse que apenas hackers ou certos desenvolvedores do jogo realmente poderiam desbloquear esse mundo no jogo. Eu não tinha ideia de como hackear um jogo. Fiquei triste por não poder jogar este mundo secreto. Mas desde que era como um hardcore fã de Kingdom Hearts, eu não desisti de tentar encontrar alguém que pudesse me ajudar. Eu deveria ter parado quando tive a chance. Eu teria salvo a minha vida e a vida de muitas pessoas. Eu teria sido salvo daqueles malditos imagens e cenas horríveis que nunca vão me deixar. Mas infelizmente eu encontrei alguém. Seu nome era Scott. Ele era um valentão do ensino médio. Ele não era tão ruim para mim. Eu sabia que ele era bom com computadores. Ele invadia os computadores da escola para assistir filme pornôs mais de uma vez. Então eu perguntei se ele poderia hackear o meu jogo. Ele pensou um pouco e eventualmente disse que sim. Ele disse que iria trazer o jogo na segunda-feira. Isso foi na quinta-feira. Na sexta-feira eu vi Scott e perguntei para ele se ele havia conseguido hackear o jogo. Ele me disse que ele estava quase pronto e estava tudo indo muito bem. Mas ele também disse que havia alguma codificação que ele nunca tinha visto antes. Ele me disse que a codificação não era proposital, que esse mundo tinha sido gerado ou por erro de algum produtor ou pela própria programação do jogo.
No domingo, eu tinha grandes esperanças que o jogo estaria pronto na segunda, para me gabar com os meus amigos também. Cerca de 9 horas da noite, Scott me ligou e me perguntou com uma voz bem estranha o que diabos que eu tinha e qual era o meu problema. Eu disse que não tinha ideia do que ele estava falando. Ele disse que o mundo que eu queria no jogo podia ser parte da história real. Era terrível e muitas coisas estranhas aconteceram. E então ele falou que iria quebrar meu PSP. Eu disse para se acalmar e perguntei o porquê que ele estava agindo dessa forma e sobre o que ele estava falando. Ele não respondeu e disse apenas que vai me dar o meu PSP com o jogo amanhã. E para eu nunca mais falar com ele, ou olhar. E para eu nunca mais sequer olhar ou falar com ele novamente. Eu estava atordoado. De todas as vezes que eu conversei com ele, eu nunca ouvi a voz dele com medo. No dia seguinte na escola, ele me deu meu PSP de volta. E eu lhe perguntei: Scott, você não quis jogar o jogo? Ele só olhou para mim, se aproximou, me puxou para frente, como se estivesse me dando um abraço, e cochichou no meu ouvido: não confie em mim. Quando eu cheguei em casa da escola, eu fui imediatamente para o meu quarto e liguei o jogo. Eu estava pensando sobre o que Scott disse, mas eu estava muito animado para jogar o jogo. Então assumi que ele estava tentando fazer uma brincadeira comigo. Eu estava errado. Eu estava muito errado. Liguei o jogo e na tela de título pensei com qual personagem eu iria jogar primeiro. Escolhi Terra, porque ele era meu personagem de nível mais baixo em meus arquivos salvos. A tela de carregamento veio e logo estava no mapa do mundo. Comecei a voar ao redor para encontrar o mundo removido que Scott tinha colocado no jogo. Eu não podia encontrar nada, e então pensei que Scott estava me sacaneando. Então eu liguei para ele, mas ele não atendia. Tentei várias vezes, mas só chamava. Então eu mandei uma mensagem perguntando-lhe onde estava o mundo secreto e se ele tinha mentido para mim. Ele não me respondeu de volta. Umas horas mais tarde, eu não tinha esperança de que ele nunca ia me responder de volta a mensagem. Então eu comecei a voar ao redor do mundo novamente. Verifiquei cada mundo. Olhei para os lados para ver se havia alguma porta extra. Voei em torno das bordas do mapa, mas não havia nada, nenhuma brecha nas barreiras que me mantinham dentro do jogo real. Não achei nada. Eu troquei para a Aqua e fiz a mesma coisa, e não achei nada. Mas em seguida, troquei para Ventus. E lá estava ele, o mundo, Jungle Book. Eu estava confuso a respeito de por que não era acessível com os outros dois personagens, uma vez que todos eles têm os mesmos mundos para poder ir. Eu percebi que algo estava errado quando eu fui olhar as estatísticas. Em vez disso, tinha apenas um nome: Livro das Selvas. Eu ainda estava com a ideia que Scott tinha acabado de mexer com a própria codificação do jogo. Eu entrei no mundo e esperei para ver o que tinha dentro. Eu estava esperando que Scott tivesse bagunçado mais alguma coisa do jogo. A tela de carregamento foi diferente. Foi apenas uma tela escura e um pequeno coração voltando-se para mostrar que estava carregando. Depois de esperar uns 2 minutos, eu pensei que o jogo tinha congelado. Mas eu não desliguei o jogo. Eu apenas coloquei meu PSP do lado e comecei a fazer os meus trabalhos de casa. Fui olhar o PSP e eu estava no mundo. Eu estava confuso, porque o jogo não fez nenhum som ao entrar no mundo. Eu aumentei o volume ao máximo, mas não havia áudio. Comecei a andar em torno da selva, um pouco para ver se poderia desencadear alguma cena. Nada aconteceu. Não houve inimigos para lutar. Agora eu pensei que meu amigo estava mentindo para mim sobre este mundo. Não houve inimigos, personagens, ou até mesmo o céu estava inacabado. Foi apenas um grande branco, com nada dentro. Eu andei através de uma porta para outra área do mundo. Foi um pequeno rio com flores gigantes sobre ela. Obviamente que era para eu saltar sobre as flores para chegar do outro lado. Eu pulei na primeira flor e Ventus parou de se mover. De repente,
Ele levou-se em uma linha reta e sua Keyblade explodiu em chamas, e ele gritou enquanto suas mãos ficavam em chamas, assim como sua Keyblade. Eu estava de volta no controle de ventos, e eu fiz a primeira coisa que eu conseguia pensar. Eu pulei no rio. O fogo parou, mas deixou o vento chorando. Eu nunca tinha escutado ele chorar antes. Eu então percebi: este é o único som que vinha do jogo agora. Eu não sabia o que fazer, então eu tentei saltar sobre as flores novamente, mas quando cheguei nas flores, fui empurrado para fora por alguma força que não podia ver. Após tentar pular umas 5 vezes, eu desisti e comecei a nadar de volta para a costa de onde comecei. Quando eu comecei a nadar, meu PSP começou a vibrar. Foi apenas pequenos toques na primeira, mas em seguida começou a vibrar muito forte e as flores atrás de ventos começaram a se mover. Eu não sabia o que estava acontecendo, e assim continuei nadando para a costa, e Ventos ainda estava chorando. Ao se aproximar da costa, as vibrações eram muito fortes. Eu pensei que meu PSP ia quebrar no meio. O choro de Ventos ficou mais alto e pouco mais perto. Eu estava pensando, a costa foi literalmente empurrada para longe, quando a tela ficou totalmente preta. As vibrações pararam também, mas Ventos continuava chorando. Até que ele começou a gritar. Era horrível, como se ele estivesse testemunhando seus próprios órgãos sendo rasgados de fora do seu corpo. Fiquei lá chocado com o que eu estava ouvindo. Ventos não iria parar de gritar. Logo eu gritei para o jogo calar a boca. No momento em que eu disse isso, Ventos parou de gritar. A tela do jogo ligou novamente, mas dessa vez eu estava em um quarto, como no interior de uma cela, atrás das grades. Eu estava em algum tipo de calabouço. Ventos não estava com a Keyblade, e suas mãos ainda pareciam queimadas. Quando eu apertei os botões para iniciar, abriu a tela de título. Tudo o que surgiu foi a tela de pausa, como se estivesse em uma batalha. A tela de pausa também apareceu uma caixa de diálogo que dizia: confie em mim, e você vai escapar deste pesadelo. Era quase meia-noite. Até agora eu estava cansado e um pouco assustado. Tentei fechar o jogo, mas os botões pareciam não funcionar. E ainda não havia áudio. Então eu decidi colocar o PSP virado para baixo e dormir um pouco. Eu precisava falar com Scott sobre o que tinha acabado de jogar, mesmo se eu tivesse que forçá-lo a falar comigo. Eu acordei na manhã seguinte normalmente. Meu despertador tocou às 6 horas e saí da cama, me vesti e tomei café. Eu ainda tinha tempo até o ônibus da escola chegar, então eu decidi olhar o jogo novamente. Quando eu estava andando para o meu quarto, eu imaginei que a bateria deveria ter acabado. Fiquei surpreso quando virei a tela do PSP e vi que ele ainda estava ligado. Eu verifiquei o nível da bateria e vi que a bateria estava em 0%. Isso não faz nenhum sentido para mim. Como ele estava funcionando com a bateria totalmente descarregada. Eu não tinha tempo de sobra, porque o ônibus da escola já estava do lado de fora da minha casa. Eu ainda não conseguia desligar o jogo, então eu só coloquei o PSP para baixo e saí correndo para meu ônibus. Mas quando eu estava correndo, eu poderia jurar que ouvi Ventos começar a chorar de novo. Mas eu não pensei muito sobre isso. Eu precisava pensar sobre o que eu iria dizer para Scott no momento em que eu chegasse à escola. Eu gostaria de acusá-lo de bagunçar o meu jogo e forçá-lo a arrumar ele. Eu não o ouvi em nenhum lugar. Eu pensei que ele estava apenas tentando me evitar, mas isso não aconteceu. Eu seria capaz de vê-lo no segundo período. Eu perguntei para alguns amigos dele se eles sabiam onde Scott estava, mas eles falaram que não viam Scott desde a sexta-feira na escola. Eu decidi ir para a casa de Scott. Eu estava determinado a obter respostas dele. Assim que a aula terminou, eu fui para a casa de Scott. Quando cheguei lá, vi que tinha 2 carros parados em frente à sua casa. Assim, alguém tinha que estar em casa. Toquei a campainha e nenhuma resposta.
Toquei novamente, mas ninguém apareceu. Comecei a bater na porta e dizer: "Eu sei que essa é sua casa, Scott. Atende a porta." Mas não houve resposta. Fiquei com raiva e tentei decidir virar a maçaneta, e a porta abriu. Hesitei ao entrar sem ser convidado, mas decidi ir e ficar perto da porta e perguntar se alguém estava na casa novamente. Mas quando eu entrei na casa, bateu um cheiro horrível que eu ainda não consigo explicar. Quando eu olhei ao redor, as paredes estavam cobertas de vermelho e o fedor me forçou a cobrir a boca e o nariz. Fiquei horrorizado, mas quando eu finalmente olhei para baixo, eu imediatamente vomitei o meu almoço e o café da manhã. Lá, deitado no chão, haviam 3 corpos ensanguentados. Todos foram cortados e fatiados. É quase indescritível. Os corpos eram de Scott e seu pai e sua mãe. Seus pais estavam em posições que nenhum ser humano normal poderia ser capaz de ficar. Scott, ele estava de joelhos dobrados para trás, olhando para o teto com a boca aberta. Ambos os pulsos foram cortados e uma faca foi inserida em seu pescoço. Parecia que ele fez isso a si mesmo. Eu não podia ficar naquela casa por mais tempo. Olhei para a cena mais uma vez e saí correndo, mas eu vi algo esculpido em ambos os braços de Scott. Estava escrito: "Não confie." Corri para casa, tentando tirar o que eu acabei de ver da mente. Eu não podia acreditar. Liguei para a polícia e disse que lhe havia um assassinato. O que mais eu poderia dizer? Eu não podia encontrar qualquer pistas para saber exatamente o que aconteceu. Depois que liguei para a polícia, eu tinha que processar o que tinha acontecido. Então fui para o meu quarto. Eu pensei sobre o que Scott tinha me dito dias antes. Obviamente, tinha alguma coisa relacionada ao jogo. Mas o que eu tinha testemunhado me assustou muito. No dia seguinte, a notícia se espalhou na escola. Scott estava morto, sem muitos detalhes, mas todos pensavam que ele tinha se suicidado. A polícia me interrogou, mas o que eu disse não pôde ajudar muito. Eu deixei de fora a última coisa que ele me disse. Eles não iriam acreditar em uma criança e que um jogo poderia ter causado isso. Eu não podia dizer a ninguém o que ele me disse. Quando eu finalmente fui capaz de ir para casa, meus pais queriam falar comigo sobre o que eu tinha visto. Eu menti para eles e disse que estava bem. Eu tinha que voltar para o jogo. Era a única maneira que eu podia descobrir o que aconteceu com Scott. Eu precisava descobrir o porquê ele tinha feito isso. Eu fui para o meu quarto verificar o jogo. Não era surpresa ao ver que ainda estava na tela de pausa que eu tinha deixado. O texto ainda estava lá. Eu respirei fundo e me preparei para o que estava por vir. Mas eu não estava preparado. Eu deveria ter desligado aquilo. Eu deveria ter parado. Não houve áudio no jogo novamente. A sala onde estava era um grande quarto. Apenas barras de um lado e uma pequena janela fechada do outro. Eu não podia encontrar alguma maneira de escapar, mas eu sabia que havia algo que eu precisava fazer nessa sala. Depois do que pareceram horas de apenas andar ao redor da sala, ouvi passos. E parou de se mexer, e ouvi uma respiração. Mas era mais do que respiração. Os passos foram ficando mais altos, mas eu não conseguia olhar para fora da cela. Por fim, os passos pararam, e abriu a porta da cela. Eu perdi o controle de Ventus, e ele correu para o canto de trás da sala, e olhou para as paredes. Eu estava irritado, porque eu não conseguia fazer qualquer coisa. Nenhum dos botões funcionava. Então ouvi uma voz feminina. Vamos, Ven. Precisamos sair daqui. A voz era de Aqua. Ventus se virou e começou a chorar de novo. Mas foi um choro de felicidade. Eu finalmente consegui controlar Ventus.
e corri para perto de Aqua. Ela parecia horrível. Suas roupas estavam rasgadas e ela tinha sangue e arranhões por todo o seu corpo. No jogo de Kingdom Hearts, nunca havia mostrado sangue real. Algumas partes de seu cabelo azul foram arrancadas e seus olhos estavam completamente brancos. Ela começou a correr para a esquerda e eu segui ela até chegar a uma outra porta, para uma área diferente. Mas as texturas pareciam erradas e haviam várias celas exatamente iguais às que eu estava. Mas depois de 5 minutos andando com Aqua, Ventus perguntou para Aqua onde estava o Terra. Ela respondeu dizendo: Vamos para baixo, confie em mim. Quando ela disse isso, eu parei. Depois de alguns passos, ela também parou e se virou. Em seguida, ela apenas começou a repetir. Confie em mim. E outra vez com a mesma voz. Confie em mim. Eu não sabia o que fazer. Scott me disse o mesmo antes de morrer. Então, depois de alguma hesitação, comecei a segui-la novamente. Mais minutos passaram, com apenas nós dois em execução. Nada mudou. Estava ficando tarde outra vez, e eu pensei em colocar o PSP com a tela para baixo e dormir. Mas no momento em que eu tentei colocá-lo para baixo, eu escutei Aqua gritar. Era o tipo de grito que você ouve em um filme de terror e quando uma garota está sendo perseguida por um assassino. Eu olhei de novo para o PSP. Aqua começou a chorar e dizer: Você pode confiar em mim. Apenas confie em mim, Ven. Confie em mim, Connor. Eu não podia acreditar. O jogo tinha dito o meu nome. Eu pensei que estava ouvindo coisas, até que Aqua falou novamente. Você pode confiar em mim. Confie em mim, Connor. Fiquei impressionado. Eu não podia respirar. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Isso era impossível. Mesmo que Scott mexeu com a codificação, ele não podia fazer isso. Mas ele não iria fazer isso. Ventus começou a se mover novamente. Ele estava chorando de novo. E Aqua estava rindo e chorando ao mesmo tempo. Eu não podia controlar ela. Até que parecia que tudo parou. O áudio do jogo. Só ouvia o som do meu coração bater. A parte externa do vento. Tudo parecia que congelou. E em seguida, alguém começou a chorar. Eu olhei em volta do meu quarto. O choro não estava vindo do jogo. Ele estava vindo de mim. Eu não podia parar de chorar. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Eu não sabia o que fazer, até que Aqua deu um doloroso grito, como o vento fez antes. Eu olhei para a tela novamente, apenas para ver a Keyblade atravessar o corpo de Aqua. O sangue esguichou para fora da tela. Ela não parava de gritar, até que a Keyblade voou cortando a cabeça dela ao meio. Ela caiu no chão com um baque horrível. O sangue fluiu para fora de suas feridas, como jatos. Este olhar animado também era muito real. Ele começou a vazar para fora do meu próprio PSP. Tudo que Ventus fez foi olhar para a Aqua e se contorcendo o corpo como uma forma estranha. Foi terra. Foi terra. Seus olhos eram negros e sangrentos. Ele parecia um animal selvagem querendo matar apenas por diversão. Ele agora estava olhando para mim. Não para a Aqua, não para Ventus, mas para mim, Connor. Seus olhos não piscavam, olhando fixamente em minha alma. Ele investiu contra Ventus. Mas seu olhar não deixou meus olhos. Eu ainda não estava no controle de Ventus, mas ele pulou para fora, se esquivando. Terra continuou a tentar matar Ventus, mas ele foi mais rápido, e eventualmente Terra fez um pau sem falso e Ventus lhe deu uma cotovelada no nariz. Terra deixou cair sua Keyblade, e caiu no chão perto de Aqua. Ventus agarrou a Keyblade e investiu contra a Terra, com toda a força. Ele cortou Terra na altura do coração, que ele continuou acertando Terra, cortando-o sem parar, até ele ficar quase irreconhecível. Ventus apenas ficou lá, parado, o que pareceu uma eternidade. Eu não podia mover, ou mesmo olhar em outra direção.
Eu estava em choque. Era horrível o que eu tinha acabado de presenciar. Mas finalmente, Ventus se moveu. Ele foi até os aglomerados de carnes mortas que eram seus melhores amigos. Ele ficou de joelhos e usou a Keyblade para cortar as palavras: "Não confie em mim" em ambos os braços. Ele olhou para o teto e disse: "Confie em mim, Connor." Enquanto ele deslizava a Keyblade através de sua garganta, cortando-a, borbulhando as palavras confiança. Ele lentamente morreu. A tela ficou preta e o meu PSP desligou. A posição que terra, água e ventos estavam eram as mesmas posições exatas como eu tinha encontrado Scott e seus pais mortos. Demorou pelo menos 1 hora até que eu fosse capaz de me mover. Mas quando eu olhei para o lado, eu quase queria morrer. Bem ali, na minha frente, na frente da minha cama, estavam os meus pais no chão, na mesma posição que Scott e seus pais estavam. Era quase indescritível. E lá estava eu de joelhos, com uma faca de cozinha esculpindo as palavras: "Não confie em mim", em meus próprios braços. Parecia um sonho. Olhei para mim mesmo, fosse o que fosse. Era o suposto eu me olhando de volta. E eu disse a palavra: "Confie em mim." Eu desmaiei. Quando eu acordei, eu estava ajoelhado no chão, com as 2 mãos segurando uma faca, prestes a me esfaquear através do meu pescoço. Eu rapidamente deixei a faca cair. Olhei ao redor da sala e percebi que eu não estava sonhando. Era real. Meu pai e minha mãe estavam mortos na minha frente. O que eu fiz? Era tudo o que eu podia pensar e dizer. Então, eu comecei a gritar do mesmo jeito que Ventus e Aqua tinham gritado. Um doloroso grito que provavelmente poderia ser ouvido em todo o bairro. Eu queria morrer. Eu queria deixar para trás o crime horrível que eu tinha acabado de cometer. Mas infelizmente, eu me mantive vivo. Eu fugi. E estou escondido os últimos 3 meses. A polícia achou que eu tinha assassinado os meus pais. Mas eu não podia deixar este mundo sem alguém saber a minha história. É por isso que eu gravei isso. É para você que está ouvindo esta gravação. Que ao menos você possa saber o que aconteceu na realidade. Eu não deveria ter confiado em um jogo. Mas eles vão me procurar. E porque no momento em que você escutar isso, eu já estarei morto. Eles virão me buscar. Você pode confiar em mim?